Olá, bem-aventurados! Amanheceu. A primeira coisa que a gente quando amanhece é agradecer a Deus, né? Agradeço a Deus por tudo. Pelas bênçãos, pela prosperidade, pela libertação, pela saúde, pela paz, pelo entendimento, pelos livramentos, por tudo que o Senhor me deu. Eu agradeço por tudo que o Senhor tem me dado, né? Tem me dado força para trabalhar, para viver cada dia, ter mudado a minha vida. Deus é muito bom. E hoje, na nossa leitura diária, o título vai dizer: abandone o complexo de inferioridade, tá? Há uma corrente no movimento psicológico que afirma que todos nós temos um ponto fraco, ou seja, um complexo de inferioridade. É exatamente nesse ponto fraco que se baseia a nossa capacidade de reagir e melhorar. Muitas pessoas se acham inferiores por vários motivos físicos. Por causa do seu tipo de cabelo, pelo tamanho da sua mão, pelo estado do seu corpo ou pela sua altura. Uns gostariam de ser mais altos, outros gostariam de ser mais inteligentes e se diminuem por terem menos estudo. Outros se inferiorizam por serem solteiros e outro pela cor da sua pele. Enfim, são muitos os motivos pelos quais uma pessoa pode se sentir inferior. Aprenda a valorizar cada aspecto da sua vida e de seu corpo. Olhe de modo positivo para você. Você é um ser único. Outro igual não há. Seja feliz por quem você é e não permita que sentimentos de inferioridade dominem seus pensamentos. Você possui capacidade de prosseguir e de desenvolver. Por isso, livre-se do sentimento de derrota e de fracasso. Olha como é que Deus é bom, né? Nós lemos lá no devocional sobre o tempo de luto que acabou, tempo de luto, de choro, né? O Espírito do Senhor está sobre mim para levar a libertação àqueles que se sentem presos, né? Aos cativos, para dar alegria, né? Para coroar com alegria, tirando as vestes de tristeza e colocando vestes de alegria, de festa, para festejar, tirando o luto. E é isso, se você tem sentido complexo de inferioridade, sentindo inferior a qualquer outra pessoa ou a qualquer coisa, não se sinta inferior, né? Tem uma canção que diz: você tem um valor, o Espírito Santo se move em você, você tem um valor. Então tire esse complexo de inferioridade, tá? Deus tem um chamado para você, Deus te fez, Ele te planejou, Deus sonhou com você e Ele colocou em você os dons, a personalidade. Ele fez do jeitinho que Ele precisava o instrumento, que nós somos instrumento. Então quando Deus nos fez, Ele fez do jeitinho, a ferramenta perfeita para a obra que Ele precisa realizar. Assim como o martelo foi feito, foi desenhado, foi projetado para que nós pudéssemos fixar um prego na parede, assim Deus nos fez. Ele nos fez, Ele nos projetou, que o martelo foi lá, o cabo. Aí tem a partezinha para tirar o martelo, para tirar o prego, quando você coloca o prego torto ou coloca no lugar errado. E tem a parte que você fixa o prego. Assim nós somos. Deus nos fez a ferramenta. Então, cada parte do nosso corpo, a cor da nossa pele, a cor dos nossos olhos, o nosso cabelo, o nosso tipo de voz, o jeito que a gente fala, a nossa personalidade, tudo isso foi projetado, foi desenhado, foi nos dado por Deus, né? São dons que Deus nos deu. Ele fez a gente do jeitinho que Ele precisava para que a gente trabalhasse na sua obra. Então não se sinta inferior por nada. Tire esse complexo, porque esse complexo de inferioridade é coisa que o inimigo coloca na nossa cabeça, colocando que a gente não é capaz, que a gente não é suficiente, e nós somos capazes sim. E se nós não nos sentimos capazes, vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos capacite, né? Porque Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Então se você tem sentido que você não é capaz, Deus vai te capacitar. Bom, não se preocupa com isso não, né? Porque se você não veio com o dom, Deus vai nos dar o dom, né? Nós iremos adquirir os dons de Deus. E é isso, não se sinta inferior. Pense que você coloca na sua cabeça, quando o inimigo vier com esses pensamentos, que você foi feito do jeitinho que Deus queria, do jeitinho que Ele planejou. E as pessoas que acham que deveria ser diferente, que deveriam, aí elas que têm um problema, e é elas que tem que resolver com Deus, porque Deus fez você da maneira que Ele quis. E se você só está vivo, só permanece até hoje na terra, porque você ainda é uma ferramenta que precisa ser usada por Ele. Porque as ferramentas que não são usadas, ou elas ficam guardadas no depósito, ou a gente joga fora quando elas estão quebradas, né? Quando elas não têm mais utilidade. E aí, qual ferramenta que você é? Você é uma ferramenta que está guardada na caixa de ferramentas? Você é uma ferramenta que já foi usada e foi quebrada, não tem mais utilidade, tem que ser jogada fora, tem que ser descartada? Ou você é aquela ferramenta que está pronta para quando o
o marceneiro, para quando o pedreiro, para quando o obreiro, aquele que faz a obra, precisar, você tá ali disponível para ser usado? Então não se sinta inferior, porque Deus, ele precisa de você, e você precisa de Deus. Deus precisa de você para fazer a obra dele, porque ele te chamou para isso, ele te criou, ele te formou para isso, para um propósito. Você tem um propósito, você tem um chamado na sua vida. Deus designou você para um propósito, para levar a palavra aos cativos, para orar, para louvar. Eu não sei qual é o teu chamado, né? Eu não sei para que Deus te chamou, mas você é uma ferramenta que tem utilidade, sim, nas mãos do Senhor, senão ele não teria permitido, porque as ferramentas que não são úteis, elas são descartadas, né, gente? Uma ferramenta quebrada, que ela não tem mais utilidade, que ela não serve pra nada, você vai fazer o quê? Vai ficar ali amontoando? Então você tem utilidade para Deus, Deus quer te usar, e não se pense que você é inferior. E se você se sente que não é capacitado, peça ao Espírito Santo que te capacite, porque foi aquilo que eu falei, né? Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos para cumprir o seu propósito. Fique com Deus, que Deus te abençoe e tenha um dia abençoado na presença do Senhor, que o Senhor derrame as bênçãos dele, te guarde, te proteja por onde quer que você ande e aonde você chegar, que as pessoas, quando olharem para você, que elas não vejam o seu rosto, mas elas vejam o brilho do Espírito, que elas vejam a face de Cristo, a alegria de Cristo, que elas sintam um perfume de Cristo exalando na sua vida, e que Deus te cubra debaixo das suas poderosas asas, sabe? Porque debaixo das asas do Senhor, as setas do inimigo, a inveja, o mal olhado, a fofoca, as traições, nada disso vai te atingir, porque você está protegido debaixo das asas do Senhor, e o Senhor vai te fazer próspero, vai te fazer liberto, vai te curar, vai te restaurar. Fique com Deus, tenha um dia abençoado em nome de Jesus.